Fala galera do Mentalizando, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre os ritos da Justiça do Trabalho. É isso mesmo. Aí tu vai me falar, Anderson, mas isso é muito básico, eu aprendi lá no começo da faculdade. Básico pode até ser, mas caiu uma questão sobre essas diferenças no exame da ordem, no 32º exame, se não me falha a memória, e muita gente errou, e inclusive tinha gente falando que a questão tinha pegadinha, mas ela estava bem simples, se você realmente souber as diferenças entre os ritos. Então cola comigo até o final do vídeo que a gente vai falar sobre essas diferenças e eu vou te mostrar também como a OAB anda cobrando esse tipo de conteúdo lá na prova da ordem, beleza? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, a Justiça do Trabalho ela tem 3 ritos, né? O sumário, sumaríssimo e o ordinário. Se você já viu alguma vez isso, não deve ser novidade para você, mas eu acho importante a gente falar bem rapidinho o que é um rito, para caso tenha alguém aí que está assistindo o vídeo e não tenha tido nenhum contato ainda com esse conteúdo e está perdido e não sabe nem o que é rito, né? Então o rito processual ele é o caminho a ser percorrido desde o início até o final do processo, né? Ele passa aí por várias etapas, que são as fases processuais que a gente chama, até chegar ao desfecho final, pode ser aí a sentença, o acórdão, enfim. Dentro desse caminho processual, os ritos são diferentes na Justiça do Trabalho e eles são denominados com base no valor das causas. Então, se eu tenho uma causa com valor mínimo, eu tenho o rito sumário. Se eu tenho uma causa com valor mediano, é o rito sumaríssimo. E se tem uma causa com valor mais elevado, mas já vamos entender como funciona isso, inclusive com o valor certinho para enquadrar cada rito. Então, vamos começar aqui pelo rito de menor valor da causa, que é o rito sumário. Então, no rito sumário, a gente tem o valor da causa de até 2 salários mínimos. Passou de 2 salários mínimos, rito sumaríssimo que a gente já vai ver. Esse rito aí ele visa acelerar o processo. Ele é baseado aí no princípio da celeridade. E algumas características dele são alicerçadas nesse princípio. Como, por exemplo, ele não possui recurso das decisões. Ou seja, esse rito sumário ele tem uma instância só. Beleza? O juiz deu a sentença, o processo acaba ali. Não há uma previsão certa quanto ao número de testemunhas, até porque nesse rito as testemunhas podem ser inclusive dispensadas. E ele está previsto aí no artigo 2º, no parágrafo 3º e 4º da Lei 5.584 de 70. Rito bem fácil aí, né? Importante a gente lembrar que ele visa acelerar o processo até 2 salários mínimos, não pode esquecer. E uma das características mais relevantes aí é que não possui recurso das decisões. Importante falar aqui, ó, que a gente tem exceção à regra. Ela diz que há sim um recurso quando a decisão violar a Constituição Federal. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar com recurso ordinário? Não. Nesse caso aí é um recurso extraordinário e vai direto para o STF. Diferente daí do rito sumário, o rito sumaríssimo, o valor da causa é acima de 2 salários mínimos com um teto de 40 salários mínimos. Fica entre 2 e 40. De requisitos aqui a gente precisa ter nessa ação um pedido certo ou determinado e os pedidos eles precisam ter a liquidez, ou seja, se eu peço horas extras eu preciso colocar o valor que eu pretendo daquelas horas extras. R$1.000, por exemplo. Via de regra, e aqui é bem importante também, nesse rito a gente não tem citação por edital. Nesse caso aqui, a causa, inclusive, ela pode ser extinta sem resolução do mérito e as custas para o autor quando o autor não qualificar direito às partes. Aqui no rito sumaríssimo, a gente diz também que a conciliação é feita a qualquer tempo. Inclusive, se você não sabe o que é conciliação, mediação, arbitragem, autotutela, vou deixar um card aqui no vídeo, porque eu já expliquei aqui formas de resolução de conflitos perante aí o sistema judiciário, que são aplicadas, inclusive, na Justiça do Trabalho. Então, nesse rito aqui, a gente tem essa característica que a qualquer tempo do processo, as partes podem decidir conciliar, e aí a gente tem o encerramento do processo por conta dessa conciliação. Aqui, ó, um ponto importante também, as testemunhas a gente pode ter na audiência, e aqui no rito sumaríssimo a gente tem no máximo 2 testemunhas. E a audiência, inclusive, ela é una, ou seja, a gente tem apenas uma audiência ali, onde o juiz analisa essas provas, ouve as testemunhas e ali mesmo ele já dá a decisão. Se você tem alguma dúvida, não sabe o que é audiência una, deixa para mim aqui nos comentários que aí eu faço um vídeo mais elaborado explicando bem certinho como funciona essas audiências no processo trabalhista. Mas olha só, atenção, via de regra essa audiência una, mas ela pode sim ser fracionada em 2 audiências quando houver a necessidade de realização de perícia. A gente
gente tem, por exemplo, aí um pedido de adicional de insalubridade, onde é preciso aí que um perito avalie o ambiente de trabalho do reclamante e analise para ver se aquele ambiente é realmente insalubre. O juiz, então, ele não tem esse conhecimento, ele vai aí pedir para um perito ir lá e fazer essa avaliação, então ele não tem como dar essa decisão nessa mesma audiência. E aí ele fraciona a audiência por conta dessa perícia. Aí o prazo de apreciação ele se estende para 30 dias. Anderson, mas como assim o prazo se estende para 30 dias? Tinha um prazo menor antes? Sim, no rito sumaríssimo a gente tem um prazo estipulado para o início do processo de 15 dias. Está lá previsto nos termos do artigo 85b3 da CLT. Será apreciada pelo juiz no prazo máximo de 15 dias do seu ajuizamento. Tá certo? Então no rito sumaríssimo a gente entra com a demanda, o juiz aprecia aí no máximo 15 dias e aí quando houver a necessidade de realização de perícia, o prazo se estende aí para 30 dias. Agora, olha só que interessante que às vezes a gente deixa passar batido, e isso é bem importante, eu já vou te dizer o porquê. Olha só o que o artigo 852A da CLT traz pra gente. Aqui a gente já tinha falado, mas olha só que interessante, o parágrafo único diz assim: são excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que a parte é a administração pública direta, autárquica e fundacional. Ele fala ainda também que algumas entidades da administração pública indireta não seguem o disposto na lei, porém é permitido o uso do rito sumaríssimo em face de sociedade de economia mista e empresa pública. E por que isso é importante pra gente? Porque isso caiu na prova da ordem. Então, guarde essa informação na cabeça aí que a gente vai voltar aqui depois, beleza? Fechamos então o rito sumaríssimo, vamos pro rito ordinário. E aqui ficou mais fácil, né? A gente tem o rito sumário, valor da causa até 2 salários mínimos, rito sumaríssimo entre 2 e 40 e rito ordinário acima de 40 salários mínimos. Nesse caso, a gente pode ter a citação por edital. Se você não sabe o que é citação por edital, deixa aqui nos comentários, eu te respondo aqui embaixo, tá? Como eu falei anteriormente ali, os casos em que não pode ser aplicado o rito sumaríssimo, haja vista as entidades da administração pública, esses casos aí então a gente aplica o rito ordinário independente do valor da causa. Nesse rito a gente também tem 3 testemunhas, o pedido precisa também ser certo e determinado com a liquidez desses pedidos. Nesse rito, o relatório da sentença é obrigatório e não há um prazo para que o juiz sentencie. Já lá no rito sumaríssimo, o relatório não é obrigatório e ele está previsto aí no artigo 840 da CLT. Difícil? Não, não é difícil, né? O mais difícil é o que eu falei para vocês guardarem aqui do rito sumaríssimo dessa galera aqui da administração pública, autárquica e fundacional. Inclusive esses de sociedade economista e empresa pública. Beleza? Galera, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou colocar a resposta dessa questão com o que a gente acabou de ver em outro vídeo, porque quem aí não quiser ver a questão, encerra o vídeo por aqui e não detona aí com a minha taxa de retenção de vídeos que é tão importante para mim. Se você tá firme aqui comigo e quer saber como a OAB cobrou essa questão, eu vou deixar já o vídeo aqui nos cards, no link aqui da descrição e provavelmente vai aparecer aqui na tela final do vídeo. Então vai ficar bem fácil aí para estipular para o próximo vídeo, onde eu vou resolver essa questão. Grande abraço, valeu!